E aí, galerinha, beleza? Daniel mais uma vez aqui. Hoje a gente vai fazer um tutorial de body mapping do rosto, certo? E aí a minha ideia é trazer dois vídeos nesse tutorial. Primeiro, a gente vai fazer a parte de rosto, né? De pegar as regras, de produzir juntos esse rosto e ensinando todas as dimensões, as diferenças, quais as proporções de um olho para o outro, o tamanho do nariz, de onde sai cada linha, aonde se encontra a boca, a altura do queixo. E aí, finalizando, a gente vai pegar essas mesmas regras e vai criar uma personagem feminina, digamos assim. A gente vai pegar uma foto de referência e vai tentar trazer essas regras juntas, perdão, para criar um comparativo para você ver como fica mais fácil de entender as relações de um rosto natural sabendo essas regrinhas, beleza? Então vamos para a telinha agora e aí recomendo também que vocês olhem os nossos outros vídeos de tutorial. Eu vou deixar um deles aqui no card, talvez o primeiro, e aí você vai olhando nossas dicas, nossas ideias de proporção, nossos body mappings, e qualquer dúvida vai comentando, compartilhando e vai falando com a gente, pedindo mais coisas que você precise, que você queira saber, porque a gente está aqui para ajudar e para criar uma comunidade ao redor do estudo do desenho e da arte em geral, beleza? Então é isso aí, vamos nessa! Vamos fazer tudo como eu sempre faço, de maneira orgânica. A gente não vai criar réguas para ficar perfeitamente geometricamente falando, né? A gente vai fazer tudo aqui na mão, que aí você pode também replicar no papel, beleza? Papel e lápis na mão, show, perfeito. Primeiro um círculo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a intensidade do brush, estou achando ele muito apagado. Ou talvez até colocar uma cor na nossa tela de fundo, para ficar mais fácil a identificação por contraste. Vamos nessa, é isso, pronto. Uma bola, uma cruz no meio dela, beleza? Essa daqui vai ser a altura dos olhos, essa é a cavidade dos olhos. Eu gosto de fazer essa pequena inflexão para demonstrar já a profundidade, porque o olho ele fica numa cavidade, digamos assim, do rosto, beleza? Desenhou o círculo, desenhou a marcação de cruz, né, que vai delimitar para nós a metade da bola. E aí isso aqui novamente é um body map, então é um mapeamento de corpo através da minha própria experiência no desenho. Você pode criar o seu, mas esse daqui serve como referência para qualquer modelo. E aí depois que a gente fizer esse daqui, a gente vai pegar uma foto de uma pessoa real e vai tentar replicar esse modelo aqui, tentando deixar o mais próximo possível. Beleza? Pronto, depois que você tem a orientação do rosto, eu vou mudar aqui só um pouquinho a proporção. Então, ficou um pouquinho torto, é demais até. Pronto, acho que sim, tá bom. A gente não precisa usar nenhuma regra. Você vai puxar um quadrado da lateral, da altura do olho, passando pelo nariz. E aí você vai decidir o tamanho do rosto. Eu gosto de deixar mais ou menos metade da bola, que é mais ou menos isso daqui, eu replico embaixo. Mas as pessoas vão ter variações, mas você pode usar essa, é a que eu prefiro. Então a partir daqui eu vou traçar o queixo, que é uma linha que vai se tornar proeminente para frente, certo? Demonstrando que há uma diferença de nível entre uma área e outra. E a partir do meio até a ponta do círculo, a gente vai traçar o nosso nariz. Se for uma personagem feminina, eu aconselho um maxilar um pouco menor e o nariz também um pouco menor, beleza? E menos marcado. Vamos fazer um personagem masculino para ficar um pouco mais fácil, mas depois a gente vai replicar a foto de uma mulher, beleza? Vou fazer aqui a marcação das narinas, que normalmente elas denunciam-se um pouco mais para frente, mas você não está vendo também a pessoa com
o nariz levantado. Às vezes acontece que tem uma pessoa com o nariz mais empinado, que aí ele vai fazer um desvio dessa narina bem para frente. Não é o caso, a gente vai tentar manter um personagem mais, digamos assim, homogêneo, mais padrão. Beleza? Tenho a marcação dos meus olhos, ou a cavidade dos glóbulos oculares. Tenho meu nariz. Agora falta a boca. A boca, normalmente, ela vai encontrar o seu traço principal na denunciação dessas linhas de queixo. Beleza? Normalmente a boca, ela vai estar aqui. E o Gemini está insistindo em abrir. Fechando aqui 2 vezes seguidas. Beleza. Regra para os olhos. Os olhos, eles ficam... Aqui o preto de novo. Pronto. Regra para os olhos. Os olhos, eles ficam com a distância exata de um olho entre um olho e outro. Então, é como se a gente tivesse a distância de um terceiro olho aqui no meio. Você tá vendo? Tá bem orgânico, né? No final a gente vai apagar tudo, vai dar uma limpadinha para você ver como vai ficar muito bonitinho essa nossa forma. Beleza? Gosto de fazer mais uma apresentação aqui do nariz. Geralmente os personagens masculinos, eles tendem a ser mais grosseiros, então não importa se você fizer muitas linhas, mas não deixe tão marcadas, a menos que o rosto seja extremamente grosseiro. Aqui é aquela denunciação do lábio superior, que a gente vai ter mais ou menos a linha da nossa boca, pode ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, não importa, vai depender do seu personagem. Categoricamente eu gosto de colocar aqui um pouquinho mais para cima, eu gosto de usar de acordo com o que eu estiver me sentindo melhor, se estiver me sentindo mais à vontade. Aí aqui com essa marcaçãozinha do lábio, a gente já tem o lábio superior indicado. Você não precisa fazer todo, basta botar as linhas, a não ser que seja um lábio bastante marcado. E a boca é interessante porque ela tem esse formato, via de regra, de M, certo? Um M esticado. E você marca o lábio de cima, marca o lábio de baixo, e você nem precisa preencher, o teu cérebro já preenche aqui, você já tem uma boca. Claro, se você quiser colocar uma boca mais proeminente, for uma pessoa com traços mais negroides também, normalmente ela tem uma marcação da boca superior um pouco maior, talvez o lábio inferior também um pouco mais grosso, mas aí depende também da etnia do seu personagem, né? E de como você quer fazer essa boca, beleza? Uma maneira interessante, se você tiver dificuldade em entender a tridimensionalidade da boca, é preencher esse espaço com um oval. E aí eu vou te mostrar por quê. Porque fica mais fácil de você entender os volumes que estão presentes e como eles interagem entre si. Vou mostrar aqui rapidamente. Se você entender que a linha principal da boca vai estar no centro, certo? E se você entender que a boca é um M, você já marca aqui no meio, lábio, e aí segue para fazer o restante da marcação da boca. Um M, você está vendo claramente aqui? Vou colocar de vermelho, ficar mais fácil a identificação. Só aqui você já tem uma certa topografia para a boca, entendendo uma relação de volumetria. Já fica mais perceptível. E aí depois que você terminou, você vai lá, apaga. Não precisa apagar com tanta força, para você deixar uma marcação talvez para fazer uma sombra. E voilá, temos os nossos lábios. E se você quiser fazer um lábio feminino mais proeminente, mais sensual até, marcação de um batom bem forte, pode usar já essas marcações para fazer isso. Aí fortalece o meio, a densidade, né, da linha. E vem talvez colocando algumas linhas denunciando a profundidade desse sólido. Vem saindo do centro para fora, né? Mostrando que há
um volume. Você pode usar até esse mapeamento de boca para fazer posteriormente uma gradação de sombreamento. Se a gente supor que a luz vem da nossa direita superior, nesse sentido do rosto, a gente pode colocar sombras da seguinte forma. Só a título de curiosidade. Já que isso aqui é um sólido, a gente primeiro pensa nas partes maiores, e aí ele vai ter essa volumetria aqui embaixo, demonstrando que há uma diferença de camadas, né? E aí eu gosto de vir com um brush macio, mas você pode fazer isso no lápis com uma intensidade menor e faz essa marcação. Marcando mais escuro embaixo, denunciando um volume maior. Olha como já fica um lábio bem interessante. E, sabendo que isso daqui é um sólido e a luz está vindo daqui dessa região, né, acompanhando o nosso lábio superior, a gente vai ter uma sombra de oclusão maior aqui próximo da região da boca, que vai estar fechada. Eu vou fazer essa marcação só para mostrar onde é que vai ficar essa sombra. O lábio não é 100% reto, ele pode ser considerado meio que um M aqui embaixo. Você pode usar a sombra para fazer essa marcação. E joga um pouquinho de sombra aqui para dentro. E também um pouco de sombra na região de baixo. Marcando só para deixar mais claro. Aí eu vou passar aqui o brush macio, mas como eu falei anteriormente, você pode usar o lápis bem solto, bem leve para fazer esse preenchimento, ou até usar o lápis, depositar um pouco de grafite com cuidado, né? Não apertando muito o lápis no papel, e depois vir com um papel higiênico esfumaçando o desenho. Vai ter um efeito muito parecido. Olha só, tridimensionalidade. E aí depois você vai colocando, adicionando a topografia dos outros elementos da boca, para causar justamente essa distinção de volume. Agora vamos voltar para o nosso body mapping de rosto. Vamos lá. Então aqui a gente tem a boca, certo? Mais baixo. A gente já tem a denúncia aqui do lábio superior, lábio inferior, a marcação daquela partezinha que fica logo em cima da boca. Você pode baixar, pode aumentar, pode diminuir, pode tirar se quiser também, fica à vontade. Isso daí depender do estilo do seu personagem e do grupo étnico que você quer que ele represente. Vou colocar aqui nossa boca, sem muita pretensão, negócio simples. E agora vou dar uma apagadinha aqui em cima para mostrar os olhos, beleza? Os olhos você pode usar qualquer forma geométrica, dependendo do grupo étnico e do sentimento que eu quero trazer para esse personagem. Eu faço a separação dos olhos mostrando essas linhas que saem de dentro para fora para dar uma sensação de volume, porque quando você olha a cabeça de lado, na verdade você tem um volume que antecede o nariz. Você vai ter um volume que vem da testa, faz a marcação dos olhos e termina com o nariz em projeção para fora, né? Então, essa parte ela tem um volume que é de dentro para fora. Ela faz essa diferenciação aqui. Então, eu gosto de fazer essa marcação dessa área, que ela é justamente a parte que vai me denunciar o início da sobrancelha e da profundidade do olho, normalmente. Certo? Então, essa parte aqui, que ela é um trapézio trapezoidal, ela vem para mim geometricamente para representar essa diferenciação de planos. Perfeito? Continuando, agora a gente vem para os olhos,
Que aí eu vou representar esses olhos aqui como quadrados. Quadrados não, perdão, é retângulos. Aí a gente vem no digital, pela preguiça, copia, cola do outro lado. Perdão, tem que estar na mesma altura, mais ou menos, certo? Perfeito. E aí vem ajustando, fazendo os ajustes, né? Corrige, fazendo a correção desse desnível de um lado para o outro. Pronto, perfeito. Eu vou considerar que a luz vem da direita para a esquerda, porque eu já estou mais acostumado, e vai ficar mais fácil de fazer as montagens do personagem. Então, assim, vindo da esquerda para a direita, eu vou forçar a intensidade dessa iluminação desse lado, no caso a sombra, para denunciar justamente que a sombra vem, que a luz vem da direita para a esquerda, beleza? Pronto. O olho. Aqui, se você pegar e copiar, ele vai ter aproximadamente um olho de distância. Vou copiar aqui para você ver, tá vendo? Aproximadamente um olho de distância, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí você pode corrigir no seu desenho final ou deixar permanecer assim. Se você sentir que está bastante orgânico e que está atendendo as proporções da realidade, tudo certo. Pronto. No homem, normalmente existe uma proeminência, que é uma saliência, nessa região entre a testa e o olho. Mais ou menos por aqui assim. Você pode deixar isso de maneira mais clara. Agora que eu estou vendo aqui que a cabeça está bem mais para um lado do que para o outro. Mas tudo bem, a gente vai corrigindo. Você pode deixar isso de uma maneira mais clara, certo? E deixar essa marcação aqui para depois preencher com a sombra, que depende também de quanta virilidade você quer trazer para o personagem, né? Se ele é um monstro, talvez, ou um cara muito grosseirão. Ou você pode deixar ele mais simples, só para fazer a marcação de onde vão ficar as partes, né, do rosto. E no desenho final apagar. Eu vou deixar para título de curiosidade, né? Por motivos de poder educacional. E agora a gente vem para a sobrancelha. As sobrancelhas é interessante. Você vai ter diversos modelos de sobrancelha. Eu vou usar um modelo muito simples. E aí você pode replicar ou você pode pegar uma referência. Eu gosto de usar uma sobrancelha um pouco mais grossa para homens. E note que nessa curva do olho, isso é interessante saber, na diagonal, é normalmente onde a sobrancelha faz a curva indo para o plano seguinte do rosto. Porque se você traçar uma linha bem aqui, que tem forma quase circular, você vai fazer a marcação da parte posterior da cabeça, que não vai estar em tanta evidência quando você está vendo de frente, certo? Logo abaixo do círculo, utilizando essa mesma linha, a gente pode fazer uma bochecha, a marcação da bochecha. Para homens eu gosto de fazer formas mais, como é que posso dizer, mais firmes, mais quadradas, né? Mais sólidas, para dar uma intenção mais de virilidade e masculinidade. E a orelha vem mais ou menos da altura do olho até o fim do nariz. Você pode usar um semicírculo para fazer essa marcação inicial e depois eu gosto de fazer ela de uma maneira um pouquinho mais geométrica, reforçando a ideia de orelha. É uma referência que eu tenho pessoal, mas você pode usar qualquer um. Você pode pegar até uma referência de orelha normal. E aí eu gosto de fazer estilizado usando só essas duas marcações de orelha, mas você vai ver que existem diversos modelos na vida real, beleza? Eu gosto desse, aí vou replicar no outro lado fazendo a cópia, mas se você estiver fazendo no papel, refaça todos esses passos, beleza? Faz a orelha do outro lado, sem preguiça. Vai dar certo. Show! Agora, o que está faltando? A outra sobrancelha.
E aí note que você dá uma pequena distância do olho, tá certo? Que é para porque justamente o olho ele está colocado dentro de uma cavidade. Ele não é colocado num plano. Então essa região aqui, quando bater a luz, ela vai sofrer uma certa diferença de iluminação. Grosseiramente falando, para você visualizar, seria isso. Justamente denunciando o quê? Que aqui é um topo e aqui é uma área mais baixa do que o topo. Como se você tivesse uma escada. Vamos supor que a gente tem uma escada aqui. Então, se a luz está vindo desse lugar, ela bate aqui, bate aqui. Então, quando você tiver a projeção da sombra, você vai ter sombra nessa área, mais uma iluminação aqui onde você não está vendo, nessa área, que é onde a luz bate. E aqui sombra e aqui iluminação. Então, entender que tem essas variações de volume e de topografia na figura é que vai trazer ela mais para as perspectivas realistas, né? Não que você esteja necessariamente fazendo um desenho realista, mas o desenho, ele é, via de regra, uma ilusão da realidade. E entender certas regras vão fazer com que as pessoas olhem o seu desenho e entendam que você entende os conceitos básicos, você consegue colocá-los no papel, deixando sua obra mais crível, mais palpável, mais aceitável do ponto de vista anatômico. Perfeito? Eu deixei essa sombra aqui, né? Agora eu vou dar uma apagadinha, apagadinha, apagadinha aqui no círculo, para deixar apagadinhas. Se a gente quiser deixar um pouco mais grosseiro, a gente pode fazer algumas marcações aqui de sobrancelha. Mas não é obrigatório. A gente tem a marcação do olho, eu gosto de fazer da seguinte forma. A parte de cima do olho é como se fosse a parte dos cílios, que é mais proeminente, né? Que é mais aparente. Então eu gosto de marcar com mais força, mais intensidade. E aí delinear o modelo do olho do meu personagem. Nesse caso aqui eu vou deixar como se fosse aquele olho mesmo. Só que eu não vou marcar ele todo, justamente porque a gente tem diferentes volumes de luz e intensidade de luz batendo naquela região. Então, para denotar que essa é a parte de cima e que ela que tem os cílios, eu vou deixar ela mais proeminente. Vou fazer um puxadinho aqui, porque ele é um personagem ocidental, então ele vai ter aquele volumezinho de pele acima do olho. E vou fazer a marcação de olho baseado na boca, que normalmente o olho, quando estiver olhando para frente e o rosto centralizado, ele vai ter essa marcação em V ou o mais reto possível em relação à boca. Geralmente, a boca acompanha, no seu tamanho geral, a marcação do olho. Então, vou deixar pelo menos aqui, acompanhar a boca ali embaixo. Precisa ser muito realista, vou puxar aqui um pouquinho para fazer aquela marcação do vaso lacrimal. Denunciar aqui um pouco com linhas que aqui tem no olho. Fazer uma marcação um pouquinho proeminente aqui de volume de pele. E aí, uma segunda camada aqui que denunciaria mais um volume de nariz. No outro plano, né, um plano um pouco mais baixo. Vou colocar um pouquinho mais de lado o nosso personagem. Deixar a boquinha um pouquinho mais proeminente, fazendo essa marcação embaixo da boca, indicando já um volume de queixo.
Achei que o olho ficou muito grande, o nariz também, mas não tem problema porque é um personagem masculino, eles podem ser mais grosseiros, né? O mangá em si, ele é uma estilização ainda maior de todas essas regras. E aí fica a seu critério. Se você quiser simplificar tudo isso daqui, no final a gente pode até fazer um modelo mais anime. Eu gosto de marcar os dois lados. Estou sentindo que tá faltando um pouco de topo para essa cabeça, então eu vou adicionar aqui. Gosto de usar as formas um pouco mais geométricas, porque no fim das contas a cabeça ela não é 100% redonda. Ela sofre certas invaginações, inflexões, para dentro, para fora, tem uma certa topografia, não é uma coisa 100% arredondada. Por força do digital, vou copiar para acelerar o nosso trabalho, vou trocar. E aqui a gente já tem mais ou menos um body mapping de rosto. Fazer a marcação também do outro lado, né? Se a gente considerar aquela voltinha da cabeça que marca a parte posterior, a gente tem esse plano. Fazer as marcações por cima para ficar mais evidente. A gente tem um plano na cabeça, que é mais ou menos esse daqui da altura do plano. Esse daqui é um plano. Gosto de denunciar esse plano aqui também. O nariz, ele tem um plano. Já tem outro nível aqui e outro nível mais atrás. E isso aqui, obviamente, se replica para o lado oposto também. Aí aqui a gente tem outra parte do rosto. Esse daqui já está uma área diferente. Você vê aqui, ó, que tem um aumento de volume, né, de uma seção para outra. Aqui você tem diminuição do volume, você baixa, uma seção mais baixa. Então tudo isso daqui, grosseiramente falando, vai estar na penumbra, que é uma meia sombra. Próximo plano, a gente poderia considerar que é esse. Um para cada lado, né? E também uma diferenciação do plano da boca. Isso aqui também é proeminente para a parte frontal. Se você quiser fazer a marcação do olho, você vai considerar um outro plano aqui, que é interessante, já que o olho está dentro da cavidade ocular. Então você faria uma marcação aqui, indicando justamente que ele está dentro de outra seção, de outra área. Com isso daqui você já consegue ir entendendo os volumes e as relações entre eles. Aqui a gente vai ter um outro plano pela parte de trás. Aqui a gente tem um outro plano mais frontal. A boca, outra volumetria. Também está jogada mais para frente. E aqui você entende que está na parte posterior. Se você quiser, ainda pode fazer essa divisão aqui. Fazer a marcação do outro lado do nariz. Fica mais fácil de entender. Esse daqui vai estar numa área distinta.
numa altura diferente, que não é nem essa altura e nem essa altura. Uma altura um pouco diferente. E aqui acho que a gente já tem praticamente todas as áreas do rosto. Inclusive essa que ficou atrás. Você tem diferentes regiões, diferentes partes do rosto. Voltando. A gente faz agora nossos ajustes para criar um personagem. Deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Talvez subir um pouquinho a boca. Então já ganho um pouquinho de queixo. Aqui. Gosto de olhos um pouco menores. Então vou diminuir os olhos. E aí já aumenta também a área de penumbra ou sombra que vai ficar aqui fazendo a marcação dos olhos. O nariz está ok, acho que eu vou deixar esse volume aqui. Denunciar talvez só a parte mais frontal do nariz. Tirar essas marcações de expressão, que eu acho que ele está com uma expressão mais neutra mesmo. Forçar um pouco mais sombra de oclusão, região da boca, fazendo com que a boca fique bem mais aparente. Aumentar um pouquinho o lábio de baixo, deixar mais marcado. E voilá, temos um body mapping de rosto. Espero que vocês tenham curtido. Para mais conteúdos igual a esse, segue, comenta e compartilha a gente. Vou deixar aqui também, na verdade, no começo do vídeo tem a minha página do Instagram. Vou deixar também aqui na bio do vídeo. Qualquer dúvida, podem perguntar, podem sugerir conteúdo e a gente se vê na próxima. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, valeu, até a próxima.